seja bem-vindo. Hoje o nosso programa vai ter 2 assuntos, isso mesmo. O 10º Seminário de Ética, esse ano com enfoque na educação, realizado pelo Rotary Club de Pelotas Princesa do Sul, e a 4ª Conferência de Políticas Públicas para Mulheres de Pelotas, realizado pela Rede de Apoio à Mulher do município. A gente vai começar o programa com o Rotary Club de Pelotas. E entre nós, Maria da Graça Pinto Ferreira, secretária da Comissão da Fundação Rotária, José Carlos Marques Volcato, diretor da Comissão da Fundação Rotária. Queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui no programa e começar primeiro de uma curiosidade. Até antes de começar o programa, a gente conversava aqui. Como é que se dá a entrada de vocês no Rotary? Ou será que seria melhor perguntar primeiro o que vem a ser um Rotary? Deixo a palavra aberta para vocês. Pode começar, Zé. Bom, como a gente até estava conversando, obviamente, né, o público de casa não compartilhou da nossa conversa, a base do Rotary Internacional é o clube, né? Então, normalmente o que acontece? A pessoa, né, é convidada para participar de um Rotary Club, e o Rotary Club é aquele local onde se dá... O que é o Rotary, então, na verdade? Sim. É um clube de serviço, né? É o primeiro do mundo, foi criado... O primeiro Rotary Club foi fundado em 1905 em Chicago por um grupo de 4 amigos que eram profissionais, e daí cresceu, né, para ser uma organização não governamental presente, né, em muitos países do mundo, né, são hoje em dia mais de 1.200.000 rotarianos no mundo todo. Mas para ser um rotariano eu preciso pertencer a um clube que aí pertence a uma estrutura, né, que existe organizada num distrito, depois, né, mundialmente e assim por diante. E o que agrega os rotarianos, então, é esse desejo de servir, né, servir a sua comunidade, participar de projetos que podem ser locais, podem ser internacionais, em áreas que podem ser educação, né, saúde, né, são áreas bastante variadas, como no nosso caso hoje, a gente vai falar do Seminário de Ética. A promoção da ética é uma ideia que é natural para quem quer comunidades melhores, né, cidadãos mais engajados nas necessidades e assim por diante. E tu, Maria da Graça, como é que se dá essa tua entrada no Rotary? Eu fui convidada, sempre para alguém entrar no Rotary Club, tem que ser convidado por alguém que já é um rotariano. O clube normalmente gosta de ter sócios de diferentes profissões. Então, alguém para ingressar no Rotary Club tem que ser uma pessoa com uma vida profissional ativa. Pode também ter uma vida profissional de aposentado, mas tem que ser alguém que já teve ou tem uma atividade profissional. Então, a pessoa é convidada e aceita, ou não, participar de um Rotary Club. No meu caso, quando eu fui convidada, eu já tinha muita afinidade com o Rotary Club, porque o meu pai tinha sido rotariano. Então, eu, de pequena, assim, fui habituada a frequentar com os meus pais atividades do Rotary Club. Quando eu fui convidada, então, no primeiro momento eu não pude aceitar, eu precisei aguardar uns 2, 3 anos, porque eu tinha inúmeros compromissos profissionais que não me permitiam participar do almoço semanal. Porque existe, então, toda semana seria uma confraternização, uma reunião de trabalho, tá, que é onde a gente discute os projetos, arma estratégias para poder desenvolver esses projetos. Então, sempre, toda semana, o rotariano precisa participar de uma reunião de trabalho. Esse horário dessa reunião varia de clube para clube. No caso do clube que eu fui convidada e que eu pertenço, que é o Princesa do Sul, é um almoço às terças-feiras. Como na época que eu fui convidada eu não tinha essa disponibilidade, eu aguardei um tempinho até que eu me organizei para que eu pudesse ter a terça-feira nesse horário disponível. E aí, como é que se dá, assim, porque são em várias áreas que vocês, como tu falasses, né, várias as áreas que vocês atuam, né, como é que se dá
a escolha desses projetos, ele vem de um tipo do Rotary Internacional, é de vocês? Como é que se dá isso? Isso depende. Existem, né, aquilo que... O Rotary, essa é uma vantagem de pertencer a uma estrutura que existe desde 1905, né? O Rotary Internacional, a estrutura mundial, nos fornece muito material para ajudar os clubes a se tornarem mais eficazes. Então a gente tem uma estrutura de apoio que é um diferencial importante. Mas, assim como eu disse, a base é o clube que vai decidir, né, quais são os projetos mais importantes, tipicamente em contato com a própria comunidade que ele, né, vai assistir. Mas existem algumas áreas de foco, né, que são as áreas prioritárias, né, e são as áreas que, em um certo sentido, qualquer um poderia concordar que são importantes, né? Então, educação, saúde, né, são áreas, né, paz e resolução de conflitos, são recursos hídricos, são áreas que o Rotary sugere que os clubes, obviamente, abracem, mas isso eu posso lidar com educação, né, ou saúde materno-infantil, apoiando um projeto de uma instituição localmente ou apoiando um projeto na África, na Ásia. Então, as maneiras de engajamento variam muito conforme o interesse do clube, a capacidade de trabalho que o clube acaba desenvolvendo, né, mas no final é uma decisão dessas reuniões de trabalho, né? Bom, nessa área, né, tem um projeto, como é que a gente poderia ajudar? As pessoas sabendo, sendo rotarianas, né, elas andam na cidade vendo problemas e daqui a pouco identificando, o meu clube poderia ajudar, né? Mas isso varia muito. Há projetos muito maiores, há projetos muito mais, né, limitados em termos Inclusive, vou até te cortar, porque tu recebeste um prêmio, né, no projeto A Maior Refeição do Mundo. Sim. Explica pra gente o que vem a ser esse projeto. Tá. Na verdade, a situação é assim. Desde 1985, o Rotary, né, decidiu abraçar uma causa que, né, já há 30 anos acompanha os rotarianos do mundo todo. Em 1985 houve uma convenção internacional do Rotary em que foi relatado que os Rotary Clubes das Filipinas tinham conseguido erradicar a poliomielite nas Filipinas. Isso foi levado como, né, uma vitória que até então era, né, nunca tinha acontecido, nenhum país tinha conseguido erradicar a polio. Na época havia poliomielite em mais de 130 países. Havia, né, mais de 1000 casos de poliomielite por dia no planeta Terra. E ali, né, empolgados, bom, se um país conseguiu erradicar, por que não, né, o planeta Terra? E ali, em 1985, o Rotary assumiu um compromisso de comprar essa briga, vamos dizer. Em 1988, alguns parceiros igualmente poderosos se juntaram ao que hoje se chama, né, a Iniciativa Global de Erradicação da Poliomielite, que tem como parceiros o Rotary Internacional, a Organização Mundial da Saúde, hoje em dia a Fundação Bill e Melinda Gates, então, né, são, né, parceiros consideráveis. E nesse meio tempo foi se conseguindo a erradicação da poliomielite em vários países, e agora só existe pólio na natureza em 3 países, que são Paquistão, Afeganistão e Nigéria. Né? Essa iniciativa aí, que, né, envolve esse prêmio, o que acontece? As doações que são arrecadadas através, né, do Rotary para essa causa são feitas através da Fundação Rotary, que é, né, um braço financeiro para esses projetos maiores, né, do Rotary Internacional. A Fundação Rotary, há já muitos anos, prevê que toda vez que eu pessoalmente, ou alguém querendo me homenagear, doe $1.000 para um desses projetos, que no meu caso acabou sendo da poliomielite, essa doação de $1.000 gera, né, o que não seria então um prêmio, é um reconhecimento, né, que se chama, né, tu recebes o reconhecimento de companheiro Paul Harris. No meu caso, o clube já tinha feito esse reconhecimento em meu nome há cerca de um ano atrás, e eu já tinha então recebido, né, o equivalente desse, né, PIN que está aqui, mas sem essa safira que está aqui embaixo. Tá. Então esse PIN indica que $1.000 tinham sido ou dados por mim ou doados em meu nome.
E agora, mais recentemente, a coordenadora mundial desse projeto, Sim. então, que é a maior refeição do mundo, doou $1.000 em meu nome. Nossa. Então, isso aqui indica que $2.000 foram doados por uma causa importante em meu nome. Parabéns. Os $1.000 iniciais foram para a poliomielite, esses novos $1.000 foram também para a poliomielite. E o que é, então, a maior refeição do mundo? Exatamente porque o custo de vacinar no mundo todo continua sendo alto, em particular nesses 3 países que ainda têm a poliomielite, que são países de acesso complicadíssimo, em que religião e política, né, Paquistão, Nigéria e Afeganistão, não por acaso são países que ainda têm a poliomielite. Então, a arrecadação segue sendo importante. Uma inglesa, que foi até quem fez a doação em meu nome, que mora na Austrália, ela há cerca de menos de 2 anos atrás, ela junto com indiano que mora na Inglaterra, eles tiveram a ideia, por que a gente não faz uma iniciativa que as pessoas, todas as vezes que elas compartilharem uma refeição, por isso a maior refeição do mundo, seja uma refeição, né, com muitos convidados ou uma coisa menor, toda vez que se doar $10 para essa causa, a gente registra quantos comeram, né, aonde foi, quanto foi doado, e isso vai incentivar que siga vindo. Bom, de lá para cá, né, os números atuais, a gente já teve 66 países em que essas refeições estão acontecendo, e a gente está a menos de $7.000 de alcançar $4 milhões arrecadados com essa iniciativa. Entre os quais esses $2.000 que eu estou falando, porque eles foram registrados também. Mas isso principalmente se trabalha com redes sociais, e por causa disso eu trabalho, né, todos os dias com ela lá na Austrália, de manhã cedo, e eu indo dormir aqui no Brasil. E é uma equipe grande, né, há outros brasileiros envolvidos, né. Tem uma companheira, a Claudete, que também recebeu essa mesma homenagem. Ela coordena todos os países de língua portuguesa, né, e ela é de Santa Cruz do Sul. Ela é de Santa Cruz do Sul. Porque as redes sociais têm essa coisa. Claro, Essa rotariana que mora na Inglaterra, ela mora na Austrália, ela está, agora, no início de setembro, ela está indo a Uganda iniciar, né, um período que ela vai percorrer alguns países da África, porque a Nigéria, que é uma excelente notícia, agora 24 de julho completou 1 ano sem nenhum caso de pólio. O Paquistão, no momento, completou 3 semanas sem nenhum caso de pólio, mas já é uma vitória. Isso, nossa. E o Afeganistão, infelizmente, estava há 2 semanas sem um caso, e agora houve notícia que, dia 1º de agosto, uma criança no Afeganistão teve um novo caso registrado. Mas são apenas esses países, desde que as crianças sigam sendo vacinadas. E isso é uma coisa que é importante a gente lembrar também em termos de Brasil, porque no momento as secretarias estão vacinando, de saúde dos municípios estão no processo da vacinação, né, contra a poliomielite. Porque as pessoas têm que ir levar os filhos vacinar. Exatamente. Né, porque é uma doença horrível. É uma doença que, nas versões mais graves, pode paralisar, pode levar à morte, e mesmo na versão menos, né, pode deixar a criança com sequelas, né, para a vida toda. E isso é uma coisa. Quando eu entrei no Rotary, naquela época eu conheci a Maria da Graça, a polio só restava em 4 países. Né? O 4º país, que já faz 4 anos que não tem polio, já é considerado também um país que a polio foi erradicada, era a Índia. Um país com 1 bilhão de habitantes, que chegou a ter 1.000 casos diários novos da doença, e que eu acreditava na época que seria o último país. Porque é um país com todas as questões que, né, envolve a Índia, e eles conseguiram, através de um trabalho em que o Rotary teve a sua participação, mas muitos outros, né, desses envolvidos na causa participaram, a gente conseguiu há já 4 anos, mas na internet se vê o vídeo da última menina. Então eles entrevistam o pai dessa criança, os irmãos foram vacinados. E porque ela era muito pequenininha, né, o pai decidiu, é aquela coisa que é o medo, vacina é um bem. Nada, sim. Né? E ela, né, espera-se que na Índia não haja mais nenhum caso, ela pode entrar na história como a última criança de um país que se livrou desse mal, porque no momento que todas as crianças seguirem sendo vacinadas, né,
e é essa a lógica da erradicação, depois nunca mais vai se precisar vacinar. Depois de um certo período, a doença desaparece na natureza. E nós estamos quase chegando lá, nós estamos muito próximos desse momento. Então agora vamos voltar e falar um pouquinho do seminário. Claro. Maria da Graça, começa o seminário, são 2 dias, né? São 2 dias. O seminário é de ética, é o 10º, esse ano é a ética na educação. Esse ano é a ética na educação. O primeiro seminário que fizemos foi também ética na educação. Então, para comemorar os 10 anos, resolvemos trazer de volta esse tema tão importante e tão atual. Então, será no auditório Dom Antônio Zátera, na Universidade Católica de Pelotas, terça e quarta-feira próximos. Isso. Será dia 1º e 2 de setembro, às 18h30, no dia 1º e no dia 2. E nós temos palestrantes do mais alto gabarito. No primeiro dia, temos o secretário municipal de educação de Passo Fundo, que se chama... Edemilson, né? Professor Edemilson. E ele se dedica especialmente, ele tem cursos em Roma, ele tem um especialista em hipermídia e multimídia. Então, como todos nós sabemos que a questão da multimídia e da hipermídia são importantíssimas, não se fala e não se pensa mais em educação sem considerar esses veículos, só certamente... com lápis e borracha? Não. Só com lápis e borracha, não mais. Nem segura mais ninguém na sala de aula, né? Então, ele vai palestrar sobre a questão, como é que fica a ética nesses meios tão atuais, e quem é professor sabe, né, o quanto ajuda, o quanto perturba, né, de tudo um pouco. Sim. Então ele vai, né, nos trazer uma colaboração, nós consideramos importantíssima. No mesmo dia 1º, a professora Miriam Bastos dos Santos, rotariana de Pelotas, vai nos falar sobre ética na educação num sentido mais filosófico. E no dia seguinte, nós teremos, portanto, no dia 2, o Cláudio Moura e Castro, que ele é um nome nacional e internacional, uma vez que ele é articulista da revista Veja. Ele tem 37 livros publicados, um sem número de artigos, e ele se notabilizou por diversas atividades junto à Organização Internacional do Trabalho. Ele é economista, então ele estuda principalmente a educação desde o ponto de vista da economia. Interessante, né? Que é um link importantíssimo, inclusive um dos últimos prêmios Nobel de Economia é psicólogo. Aproveitar para comentar que hoje é o dia. Hoje é o dia. Parabéns. Como eu sou psicóloga. Parabéns. Um psicólogo que desenvolveu estudos na área da economia e educação. E foi prêmio Nobel recentemente. Se eu estou bem lembrada, há 2 anos atrás. Então, o Cláudio Moura e Castro, né, é o nome. É o nome. É um conferencista de escola e que eu acredito que vai proporcionar a todos que participarem do seminário um conhecimento interessantíssimo. Até só vou te dar uma brechinha, um cortezinho, só para o Julinho poder colocar para a gente o site onde as pessoas podem se inscrever, né? Inscrições que é o www. Já estão abertas, são inscrições gratuitas, né? E os participantes já vão receber o certificado no próprio... Agora ali na internet, ele já colocou para a gente ali, as pessoas que tiverem interesse, né, em se inscrever. No próprio segundo dia a gente já vai disponibilizar os certificados para quem tiver, obviamente, a presença nos 2 dias. Tá, desculpa, voltando. Acho importante comentar que nós só conseguimos fazer esse seminário gratuito porque nós temos patrocinadores. Tem que dizer. Então, cabe, se quiserem dizer, pode dizer. Agradecer aos patrocinadores que nos permite fazer esse seminário sem ônus para os participantes, justamente com o objetivo assim de que o maior número de interessados
especialmente professores e alunos dos cursos de pedagogia ou correlatos, e os professores uma categoria que atualmente não está com uma disponibilidade econômica tão importante, os estudantes da mesma forma. Então nós buscamos justamente proporcionar que possam participar sem ônus. Eu vou indo, pode continuar falando que a gente vai mostrando aqui. Teremos também, logo após o Cláudio Moura e Castro, o professor Glaucius Duarte, que ele vai falar sobre estudos que ele vem desenvolvendo a propósito do trabalho do educador Bauman, que é muito importante, muito estudado, muito considerado hoje, porque é o que fala no amor líquido, na educação líquida. Então, que trata da questão de como a educação vem se modificando, como não se pode mais desconsiderar aquelas pessoas que estão à parte dos grupos tradicionais de alunos. O Bauman, ele fala, segundo o professor Glaucius me contou, que não se pode desprezar o que se chamaria, por certos grupos, o refúgio da sociedade. Que se eles são o refúgio da sociedade, eles precisam deixar de ser, eles precisam ser incluídos na sociedade através da educação. Então, isso envolve também todas as minorias. Então, um tema maravilhoso. Extremamente atual, né, 2 noites vão parecer muito pouco tempo. Então, nós convidamos assim vivamente as pessoas que aproveitem o que nós consideramos que é um privilégio, poder participar e discutir esses assuntos, e então depois ficarem melhor instruídos, melhor formados, melhor capacitados, para que possam trabalhar de uma forma moderna e dentro da inserção do contexto da sociedade. Acabaste não dando o nome dos nossos principais apoiadores. Então, porque olha, são poucos que ajudam e a gente tem que divulgar quem ajuda. Eu sou dessa opinião. Nesse caso aqui, nós temos o patrocínio da Ecosul, que é um patrocinador tradicional que nos apoia ao longo de todos os seminários, da Universidade Católica de Pelotas, a Júris, Biscoito Zezé, a Universidade Federal de Pelotas, Senac, Anhanguera, IFSU, RBS, Diário da Manhã, Diário Popular, TV Cidade. E a colaboração também dos demais clubes rotários de Pelotas. Nós somos, no total, em Pelotas, 6 clubes rotários, e nós podemos ter uma disputa assim bacana para ver quem é que faz mais projetos, quem ajuda mais, quem faz mais pela comunidade. Mas na realidade o Rotary é único e os clubes todos nos apoiamos e gostamos que seja dessa forma. E esse seminário, ele é anual? Ele é anual. Esse que é referente à ética, ele é anual. Sim, ele o seminário de ética. Esse é anual. Que, via de regra, ocorre todos os anos. Houve anos em que ele não ocorreu, até porque houve outros seminários e aí se optou por... Mas ele é um evento anual, permanente, e que as pessoas, a Graça também sempre gosta de lembrar disso, as pessoas já esperam, porque ele, chegando à 10ª edição, já está no calendário acadêmico da cidade. E é um tema que cada ano é renovado, porque se foca num diferente aspecto, mas a ética segue sendo muito importante. Sim, em todos os aspectos, em todos os setores. Exatamente. E eu acho interessante que, às vezes, eu e outros companheiros rotarianos, a gente pode estar viajando num determinado lugar e frequentemente se aproxima alguém, normalmente a gente usa o PIN do Rotary, e se aproxima alguém e a gente está em Porto Alegre, está em Rio Grande, olha, na época, no ano tal, eu estava estudando em Pelotas e participei do seminário que o Rotary promoveu e gostei muito, foi importante para mim. Então é isso que faz leva vocês a gente continuarem, a continuar com muito entusiasmo promovendo esses seminários. A gente deseja muito sucesso para vocês. E para quem pegou agora é o seminário de
Ética na Educação, que acontece dia 1º e dia 2, então semana que vem, na terça e na quarta, a partir das 6h30 da tarde, lá no auditório Dom Antônio Zátera. E quem está promovendo é o Rotary Princesa do Sul, Rotary Clube aqui de Pelotas, Princesa do Sul, e a gente passou um site, se o Julinho puder botar antes da gente terminar, a gente passou um site para as pessoas que estiverem interessadas em participar, não paga nada, é de graça, ó, o site está ali, e a gente agradece muito vocês, e que quando tiver um evento assim, estamos de portas abertas, podem contar com a gente, e que seja um sucesso como sempre. Muito obrigada, Fernanda, porque nós já trabalhamos na organização, então o que nós precisamos agora é do teu apoio e dos outros divulgadores. Não, vai contar sim. Inclusive o vídeo que está passando, a gente vai, deles do convite, a gente vai compartilhar na rede social, no Facebook, porque realmente é uma ferramenta que todo mundo tem, uma ferramenta maravilhosa, e tenho certeza que vai ser mais um ano de sucesso. Muito obrigada. Tá certo, e a gente volta depois dos comerciais falando sobre a Conferência de Políticas Públicas da Mulher, a 4ª edição, que acontece em Pelotas na semana que vem, no dia 2. Sabe aquele prato bonito, com aroma e sabor deliciosos? Tudo feito na hora, com cozinha aberta onde você vê seu alimento sendo preparado. Só no Picanha Express. Pratos à la carte de grelhados de picanha, filé, alcatra, lombinho e frango, além do prato do dia. Todo dia um prato diferente. Maminha ao molho, massas, estrogonofe e todas as sextas, pratos com peixe. O Picanha Express está em 2 endereços, na Rua General Teles, 755, bem no centro de Pelotas, onde atendemos de segunda a domingo, das 11 às 14h30 e de terça a sábado, das 19 às 23 horas. Também aberto nos feriados. E na Rua 15 de Novembro, 732, esquina Cassiano, com atendimento de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Teleentrega 3305-3186. Acesse o nosso site e fique por dentro das delícias do nosso cardápio. www.picanhaexpress.com. Combina com café, com chocolate, com frutas. Combina com muita coisa gostosa. Leite Dambi Consulate, a combinação perfeita de sabor e qualidade. Dambi Consulate, combina com você, com a sua saúde e com a sua vida. Chornac Moda Dia e Noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.chornac.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Casa Blumenau, a loja preferida de Pelotas e da região. O melhor em cama, mesa, banho e tapetes das principais marcas, como a São Carlos. Para todas as estações temos tecidos, roupas de cama, como edredons, jogo de lençóis e toalhas da Altenburg, Doller, Budmeier
Karsten, Santista, Artex e cobertores Etrúria, Jolitex e o que você imaginar de modelos, tamanhos, cores. Qualidade, variedade, estilo e economia. Aberta de segunda a sexta-feira, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. Mas atenção, nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. A Casa Blumenau em Pelotas fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Borne, 539. Você ouviu isso? Caramba! O Owen Wilson? Sorry, I can explain. There's been a big misunderstanding. You misuse my sister, huh? Get him! Whoa. Let me handle this. Your sister? No. He messed with his mother. And picture this, his grandmother, too. Disgusting. You got have it. That was a close one. Thank you. Nada abala a confiança de quem estuda no CCAA. ¿Dónde está el canalla? Another misunderstanding? ¿Dónde está el canalla? Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Após 14 pré-conferências que foram feitas nos mais diversos setores do município, do meio rural ao urbano, de todas as etnias, faixas etárias, profissões, credos, chegou a vez da 4ª Conferência de Políticas para as Mulheres de Pelotas, que acontece no dia 2 de setembro, quarta que vem, no auditório Dom Antônio Zátera durante todo o dia. E para falar com a gente sobre este assunto, está entre nós a Dina Lessa, que é presidente do Conselho dos Direitos da Mulher de Pelotas. Dinato, sempre correndo, sempre envolvida nesses movimentos. Queria te agradecer por teres tido um tempinho, que hoje passasses o dia divulgando, né, a conferência. Mas começa para a gente contando como é que foram essas pré-conferências, quais que foram os objetivos. Boa noite, Fernanda, boa noite a todos que estão aqui ouvindo, né, e assistindo Entre Nós, que é um programa que já faz parte da Rede Mulher de Pelotas, porque, Fernanda, tu é militante também, feminista, né, nessa causa. Estamos aqui, então, em véspera da nossa 4ª pré-conferência de políticas públicas para as mulheres e trabalhamos forte na questão da divulgação durante as pré-conferências, porque as pré-conferências foram nada mais, nada menos do que promover a conferência e ouvir as nossas mulheres, né, de todas da zona rural, do urbano. Estivemos no presídio também, ouvimos as nossas mulheres presidiárias. Sim, experiências maravilhosas, a gente sai muito fortalecidas e com vontade, assim, vontade de continuar nessa militância, continuar buscando igualdade e respeito, que é somente isso que a gente deseja, né, Fernanda? Levando a temática da pré-conferência, que fala numa questão do fortalecimento de políticas, as nossas mulheres ainda não têm esse entendimento de fortalecimento de políticas, né? Nossas mulheres, elas estão ainda precisando das coisas muito básicas, Fernanda. Então, a gente acaba assim, só um pouquinho, nós precisamos fortalecer as principais demandas, que é a saúde, a educação, a habitação, a infraestrutura, né? Principalmente na zona rural. As mulheres da zona rural, elas têm, quer dizer, infraestrutura é um problema geral, mas a zona rural é muito precária. Então, as mulheres, quando engravidam e vão ter seus filhos na zona rural, ainda
corre o risco, né, de perder os seus filhos, porque até chegar numa cidade, ambulâncias não vão, não tem entram, ambulância né? na zona rural. Então as problemáticas são inúmeras, então foi muito importante para nós, conselheiras, né, porque não fiz essas pré-conferências sozinha, fiz com o apoio de todas as conselheiras. E como é que se deu isso, Diná? Vocês marcaram, eram por datas específicas, né? Certo. Vocês chamavam para tal local. Como é que se dava? Na verdade, assim? a gente mobilizou as nossas conselheiras, Tá. né? A ideia que eu passei nas nossas plenárias é que cada conselheira, que nós estamos com 22 instituições, né, no Conselho da Mulher, 22, e a ideia é assim, que cada instituição realizasse a sua pré-conferência. Ou na sua instituição ou com os públicos de interesse. E isso aconteceu. Então, praticamente, essas 14 pré-conferências foram organizadas por instituições que pertencem ao Conselho. E aí, na zona rural, foi a Ascari Mater, né, que puxou, no nosso periurbano foi os CRAS, né, com apoio da Secretaria Municipal de Justiça Social e do Centro de Referência que compõem o Conselho. E aí tivemos associações, da universidade também, né, do Observatório de Gênero. Então, cada uma a gente ia organizando a nossa pauta. Olha, tu pode, quem pode ir? Nós tivemos dias que nós tínhamos 2 pré-conferências, né, no mesmo dia. Nós nos dividimos, iam 2 para um lado, né, e outras 2 para o outro. E se fez essa mobilização que foi bem interessante. Nós motivamos as mulheres, né, nessa pré-conferência para estarem na conferência, né, no dia 2, levando um símbolo, né, do que elas imaginavam que poderia do que poderia representar aquele momento, né? Então, nas pré-conferências que a pauta principal era a questão da saúde, eu já sei que tem umas que vão levar cestas na hora da apresentação, né? Do relato das pré-conferências, vão fazer uma apresentação de cestas com ervas medicinais, por exemplo. Que legal! Né? E criamos, assim, essa simbologia das pré-conferências para apresentar na conferência, mas também para mobilizá-las, para elas se sentirem pertencentes. Sim, incluídas, esse momento, né, é um momento que não é das conselheiras, é um momento das mulheres de Pelotas, por isso a importância de a gente divulgar. Porque mesmo nós estando com uma composição interessante, com 22 instituições, nós não representamos todas as demandas, nem todas as mulheres, nem todos os segmentos, né? Então, por isso, assim, a gente fazer essa chamada dos grupos estarem lá para as suas pautas serem representadas. E ele começa às 8? Às 8 da manhã, credenciamento, né? Depois 9 horas a gente já tem a abertura com a banda, né, da brigada, que faz parte, que compõe o conselho, Legal, com a Patrulha isso. Maria da Penha. Vamos estar lá tocando o hino com a... Né? Tem que começar muito com legal, alegria, claro, né? ainda mais de manhã, Com né? alegria. Acordar. E depois a composição da mesa com as autoridades, várias já confirmadas, né? A sua presença. Dividimos, então, a nossa manhã em 2 painéis, né? Todas as palestras focando os eixos da conferência. Nós vamos começar no primeiro painel com as palestrantes visitantes, que vai ser a Ariane Leitão, que foi ex-secretária estadual de Políticas para as Mulheres. Depois a gente mostra o cartaz. E vai falar sobre, então, as estruturas institucionais e políticas, né, para esse debate. E em seguida, da Ariane, a Fabiane Dutra, que é a atual presidente do Conselho Estadual de Políticas para as Mulheres. Então, mulheres bem empoderadas, claro. acho que elas vão rechear a nossa temática no primeiro painel. E no segundo painel... vai que é à tarde? Não, ainda pela manhã. A Neuza Ledesma, que vai falar, e a Zeli, fazendo uma fala sobre os conselhos dos movimentos sociais. E depois as deputadas, no mesmo painel, as deputadas convidadas para falar sobre a posição delas no sistema político, né? A mulher no poder, a mulher no espaço político. A gente já tem, a gente acredita, assim, já tem confirmada a nossa vice-prefeita, Paula Mascarenhas, né? A nossa deputada estadual, Miriam Marrone,
E aguardamos, a gente Sim, fez vários convites, né? Mas ainda tem tempo, ainda um pouquinho. Com esse segmento, né, claro, da política, sempre às vezes pode estar acontecendo... Surgir algum imprevisto, né? Então, mas a garantia de que certamente pela manhã nós vamos ter assim palestras, depoimentos bem importantes. Na mesa também, ontem nós estivemos visitando a nossa secretária de saúde, que é importante que ela esteja, ela também se comprometeu a estar conosco, né? Também na nossa conversa ontem ela também contou, porque ela é uma mulher pioneira também na área da política. E vem, né, há anos como secretária de saúde. Nos contou, né, uns fatos bem interessantes, então eu acho que vai ser bem interessante, bem bacana, vai ser um momento de aprendizado para todas nós. E à tarde a gente vai ter também, começando 1h30, com o coral do CEPERS, sindicato. Depois, em seguida, nós vamos fazer o relato dessas pré-conferências que eu estava comentando aí, a apresentação das delegações que estão vindo da zona rural ou da zona urbana, aqui do centro da cidade. E aí, em seguida, se passa para a divisão dos grupos, né? Que aí para trabalhar melhor. Para trabalhar melhor os 4 eixos, que é dos conselhos e movimentos sociais, que é um sistema político, né, para mulheres, né, reflexão sobre isso, e o sistema nacional, porque assim, a pauta que a gente está recebendo da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres é que ao final de todas pré-conferências, das conferências municipais e estaduais, a gente leve estratégias para a criação do Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres. A gente quer, a exemplo do SUS, né, da área da saúde, do SUAS, da área da assistência social, a gente também tenha um Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres, que a gente está acreditando que pode dar certo, porque nós estamos caminhando para a 4ª conferência, nós temos um Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. O plano é um documento maravilhoso que está disponível no site da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Qualquer Sim, bota no Google ali. Pode buscar e ver ali do documento interessante, com caminhos, com ideias, com caminhos para a gente solucionar a maioria dos problemas que a gente tem aí. Só que como a gente passa pelos interesses, né, interesses políticos, e a gente às vezes ainda está nas mãos de alguns poderes que ainda não têm essa sensibilidade, nós dependemos da vontade política. E o Sistema Nacional, nós acreditamos assim que ele vai conseguir nos monitorar um pouco melhor os indicadores que já estão no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que não é, né, sequer conhecido, né, Fernanda? Pois é, e aí, né, nessas pré-conferências, assim, qual que foram, não sei se teve o destaque de alguma demanda principal, vocês conseguiram registrar, assim, olha, é na saúde, o que as mulheres mais se queixam? Fernanda, com certeza, a gente faz esse mapeamento e as demandas, elas são semelhantes, elas são iguais, e é a saúde integral para as mulheres, a saúde integral. Não é só, a demanda é desesperadora, é triste ouvir, né, os depoimentos, a dificuldade dos acessos, a dificuldade de realização de exames, de buscar uma simples ficha de consulta. Até porque nós mulheres precisamos fazer vários exames, né? Principalmente depois dos 40 anos, que os homens, claro que fazem, precisam também, mas não é como a gente, né? E tem que ter esse tipo de acesso. E assim, a mulher, por isso que a gente acredita nessa política para as mulheres, porque é uma política ela traz a pauta transversal. Porque a mulher, por nós, perpassa qualquer se adoece o esposo, ou o companheiro, ou o filho, quem é que vai buscar, né? Ajuda, ficha, marca exame, carrega, é a mulher.
Então, a maioria das nossas mulheres que participaram das pré-conferências estavam pedindo para elas, mas para a sociedade, para a família delas. É um acesso com mais facilidade para um filho que está doente, para o esposo, para um companheiro, né? Para a vizinha, para uma amiga, né? Porque a gente tem essa questão da solidariedade. É forte, né? E a mulher é que puxa, né? Já fiz até um programa e tudo, que é sobre a saúde do homem. Mas a porta de entrada é a mulher que vai levar o esposo, que vai levar o filho. Eles mesmo, é muito difícil de terem aquela iniciativa, né? É a mulher que vai ali, que está por trás, que vai levar, que vai buscar conhecimento também. Sempre a mulher está ali fazendo aquele toque. Olha, tu já fez, olha, ligou para o médico, ó, já pegou o exame. Aquelas coisas assim que é da nossa característica, né? Isso é tranquilo. Então é a saúde, Fernanda, a gente depois, isso vai aparecer, por isso nós fizemos essa visita na nossa secretária, e fomos muito bem recebidas, para a gente começar a construir juntos uma maneira, né? Uma solução. Alguma coisa para solucionar. Eu sei que é uma demanda bem complexa, né? Envolve N outras, não só hospitais, as estruturas municipais, mas estruturas estaduais e federais, mas a gente vai ter que conversar sobre isso. E o Conselho da Mulher e todas as instituições que compõem o Conselho vão ter que começar a colocar essa pauta como prioridade, né, para o futuro. E a ideia na nossa conferência municipal é que a gente saia também, com algum Fernanda, com um plano municipal, com indicação para a realização de um plano municipal de políticas para as mulheres. Porque Pelotas não tem ainda um plano municipal. E nós estamos na nossa 4ª conferência. Pelotas acompanhou as conferências nacionais, né? Que a primeira conferência foi em 2001, que foi assim, organizada pela militância, por ONGs feministas. Já em 2004, na segunda conferência, nós já tínhamos uma secretaria, então ela foi organizada já pelo poder, né, executivo na época. E 2013, né, foi a 3ª conferência que saiu esse documento que eu falei, que eu gostaria que todo mundo acessasse, porque esses documentos... As pessoas têm que ter conhecimento, né? Dos seus direitos, dos seus deveres. Claro. E ela, e Pelotas acompanhou, graças ao GAMP, a todas as mulheres que a gente tem aqui em Pelotas, que sempre foram politizadas e se interessavam, né, por esse tema. Então, nós acompanhamos, mas a gente ainda não tem um plano municipal de políticas para as mulheres e certamente isso vai sair dessa 4ª conferência. E até em relação, já que teve, né, a ideia é sair esse plano municipal, também no 2º Seminário de Mulheres e Homens, né, na perspectiva Lei da Maria da Penha, que a gente também fez um programa, que saiu também um pacto, né, de ampliação e qualificação do atendimento à mulher e sua família. Também foi um passo bem importante, né? Muito importante. Aí o pacto envolve as instituiçõe que fazem enfrentamento à questão da violência, que também é uma pauta. Né, gravíssima, que a gente vem, constante. Vem numa luta, pode-se dizer, né, há alguns anos. E Pelotas, ela está bem estruturada, a gente tem a rede funcionando mesmo. Também já fizemos programas aqui mostrando. As meninas, as colegas já estiveram aqui, que representam a Delegacia Especializada da Mulher, o Centro de Referência, a Patrulha Maria da Penha. Tem a Frente Parlamentar dos Homens, né? Então, assim, uma equipe maravilhosa, uma equipe engajada, como tu falou, mas toda essa estrutura, ela está posta. E como a gente tem um pouquinho de receio dessas mudanças políticas que acontecem, né? Nós resolvemos, pensando assim nas plenárias, todo mundo construindo, empolgadas, e gente, de que forma a gente compromete mais? Porque daqui a pouco, e foi quase que na hora, porque agora a doutora Lisiane está saindo da delegacia, e de que forma a gente compromete mais, não as colegas, né, os profissionais que estão hoje atuando, mas a instituição em si, né?
E aí saiu a ideia do pacto, foi construído a algumas mãos, né, com apoio muito especial da Lúcia Christ, né, e das outras colegas também do GAMP, mas a Lúcia principalmente, né. Eu quero, assim, salientar e citar o nome dela porque merece. Sim. Construímos, então, é claro que depois a gente fez toda uma discussão com a própria rede, a gente mandou o material para eles por e-mail, a gente fez reuniões e um dizia, não, tira essa palavrinha, foi muito bacana. Claro, todo mundo contribuindo, né? Todo mundo contribuindo. E, assim, a surpresa de todos concordarem em assinar, né? Quando será que eles vão assinar? Porque, assim, uma coisa é a gente ter a ideia e construir o documento, mas poderíamos ter sido barradas, assim, né? Ou questionadas, né? Mas para que isso, né? Mas não, a gente recebeu o apoio de todos. Inclusive o prefeito de Pelotas assinou, né? O prefeito tem sido muito parceiro para a questão das demandas, dessa pauta das políticas públicas para as mulheres, né? E agora a nossa demanda também, que ele também está se organizando para atender, que é a coordenadoria, né, de políticas para as mulheres, também já está sendo preparada. Nós vamos mostrando aqui, enquanto você está falando, o nosso cartaz. O cartaz, né, da 4ª Conferência Municipal de Políticas Públicas. Deixa eu me ajeitar aqui. Mais direitos, participação e poder para as mulheres, né? Ali tem os eixos todos ali. Os 4 eixos, os 4 eixos, mais o direitos. Local, sim, perfeito. As pessoas questionam, mas vocês já estão até administrando o país, mas a gente tem muitas conquistas ainda. São poucas as... Claro, sim, presidente, tá, foi presidente, tá, foi uma ótima conquista e tudo, mas é raras, né? Aqui mesmo a gente não tem vereadora. Pelotas não tem vereadora. Hoje eu estava ouvindo uma colega comentar, acho que não sei se foi a Zeli, que nas últimas eleições nós tivemos cerca de 30 mulheres candidatas. Só que os partidos políticos, na hora de dividir os recursos, não é igualitário. Eles não dão para as mulheres, não. Não é respeitoso. Não. Então, a gente quer mais direitos, sim, nessa área, né? Nessa área da política. A gente quer mais poder, sim, a gente quer e assim, mas para ter mais direitos e mais poder, nós precisamos participar. Então, participar, começando pela conferência municipal, porque não adianta a gente ter hoje eu comentava, não adianta a gente ter uma sacola de reclamações, né? Uma bolsinha cheia de reclamações, porque não tenho isso, porque não tenho aquilo, e não adianta. Nós temos que aproveitar, a gente até pode levar essa sacolinha de reclamações. Mas tem que fazer alguma coisa também, mas levar as estratégias. Claro. Nós temos que trazer para a conferência, levar para a conferência estratégias de novas políticas ou fortalecimento das políticas já colocadas. Então, é um momento de a gente levar, sim, as nossas indignações. É esse espaço de participação social que foi construído também, que é novo, né, e que a gente ainda não sabe aproveitar. Pois é, a mulher até por ter essa bagagem toda, e que é muito recente, né? Nós começamos, o nosso primeiro voto foi em 1940. Se tu for ver, é uma coisa absurda, tinha que ser casada, né? Ter autorização do pai ou do marido, né? Ainda temos várias conquistas, mas falta ainda muita conscientização da própria mulher, né? Nessas andanças tuas, assim, nas pré-conferências, até delas irem participar. Ela tem que se dispor a ir participar. Nós tivemos pré-conferências que as mulheres foram porque os maridos levaram, né? Sim. A gente teve essa situação. Mas por isso, assim, Fernanda, por falta de informação, por falta de conhecimento, de oportunidade do debate, de participar desses espaços dos conselhos, porque a gente aprende, ninguém sabe. A gente tem muita coisa ainda para aprender, mas a gente só aprende se nós estivermos juntas, né? Juntas, dividindo, estudando, tem que estudar ainda. A gente faz esse exercício dentro do conselho de estudo, de capacitação permanente. E isso agora que as mulheres estão se despertando para isso, né? E até porque também as preocupações ainda são... Tem muita coisa dentro de casa também. Assim, da questão da saúde, da questão da educação, acesso.
muitas me pediram mais capacitação. Mas não é a capacitação no horário que as organizações desejam, né? Nos horários onde elas possam... Tu tem que ter quer fazer a capacitação para a mulher e para a inclusão, realmente, tu tem que ter uma creche ao lado da organização. Porque tu tem que carregar os filhos, não tem onde deixar. Elas querem trabalhar, elas querem ser capacitadas, mas elas têm os filhos. Não pode ser no horário, no turno toda manhã, porque de repente tu tem ainda o compromisso de alimentar a tua família. Então, as coisas têm que serem diferenciadas. Inclusive, né, a gente conversava também esses tempos que o próprio meio político foi feito para o homem. As reuniões são à noite, em horários que não batem com os horários que a maioria das mulheres pode ir, né? E a questão da segurança também, né? Agora mesmo vim para cá, a gente recebe já vem, tá de noite. À noite, né? Então, a questão da segurança, né? Além desse aspecto, né, que é o horário de casa, é o horário que tu te organiza, te prepara já para o outro dia seguinte. É uma coisa que tem que ser toda pensada diferente dos homens, né? Por isso que ela tem que ser discutida. Tem que ser discutida e eu acho assim, ó, a gente já está com alguns avanços, né? Mas os partidos políticos precisam pelo menos discutir estratégias de inclusão de verdade, não é só para cumprir, né, o que está lá na legislação, e dos 30%. Não, mas esses 30% é engraçado, porque esses 30% podem ser deles. Sim, a gente olhando a lei ali, 30% é de um gênero. Pode ser o gênero masculino. Não diz que seja a mulher. A gente teve agora também toda uma luta, campanha de mais mulheres na política, e a gente não está conseguindo, né? Porque, óbvio, cai nas câmaras de deputados, quem são? Sim. Quem é que está ali, né? A maioria, né? Estamos ainda precisando avançar nesse aspecto, né, da discussão, de estratégias de inclusão realmente, né, e de preparação para as mulheres. Porque também terem que ser preparadas, porque, né? Assim, tu fala em política, a maioria, ninguém mais quer falar de política, né, de tal é a crise, né, que se coloca, né, agora a gente falava no primeiro bloco na questão da ética, da educação, né? Então, pois é, não vou me envolver, porque a gente não quer, ninguém quer, né? Então, buscar problemas, né? Mas a gente vai começar. E aí eu começava as nossas pré-conferências falando exatamente isso para as mulheres. Eu sei que vocês não querem que se fale, só que eu estou trazendo para vocês informação de políticas sociais e disso vocês precisam. Esse tema vocês precisam se apropriar, porque é isso que vai garantir mais educação, mais médico para vocês, saúde, qualidade, né, infraestrutura. Essas são as políticas sociais. Agora, eu não consigo efetivar uma política social se eu não tiver em parceria, né, com alguns partidos, já que a gente tem essa estrutura hoje, né, porque a gente também tem que fazer um trabalho forte para uma reforma política, né. Precisamos. A coisa não é tão fácil, mas e assim, as mulheres têm que participar, né? Porque são nós que somos as interessadas. Então, se a gente não for lá, se a gente não estudar, se a gente não ver os nossos direitos, se não souber, né, o que pode pedir, o que pode exigir, também não vai ter como conseguir avante, né? E conhecer as pessoas, acho que é importante que tu conheça, assim... Quem né? Quem foi a nossa secretária estadual de políticas para as mulheres, que hoje é uma secretaria que foi extinta, né, pelo atual governo. Saber, né, o porquê disso. Conhecer os seus avanços e assim, essa falta de conhecimento não é só entre as mulheres da periferia, da zona rural. Não, é geral. Fernando. É geral, nós fizemos na pré-conferência da Universidade Federal com alunas. Imagina. Com as alunas, mas a gente sofre uma agressão, a gente não sabe a quem procurar. Mas a gente tem hoje em Pelotas uma rede. Então, a gente cada vez mais precisa do apoio de vocês, que estão aqui à frente, coordenando mídias importantes, né, para poder trazer essa pauta e discutir esse tema. Olha, a gente tem sim espaço hoje, uma mulher que queira romper com a questão da violência, ela tem onde ser acolhida, não quer ir para a delegacia, não deve, que a gente gostaria que a
primeira porta fosse o centro de referência, que ali a gente tem a nossa psicóloga, né, Miriam Viegas e outras, né, a Aline, a gente tem juristas, a gente tem assistentes sociais. Claro. Então, ele tem uma equipe preparada para receber e nos ajudar. Claro. Mas isso ainda são poucas as que sabem, né? É que nem eu digo, a gente tem que ter informação, né? Então chama pra gente agora que a gente já está encerrando para conferência, essa quarta conferência, para as mulheres participarem, né? Então, mulheres e homens, porque precisamos caminhar juntos e juntas. Participem da quarta Conferência de Políticas Públicas para as Mulheres, que acontecerá agora no dia 2 de setembro. Quarta que vem. Nessa próxima quarta-feira, a partir de 8 horas, credenciamento, com uma programação intensa, com uma programação com ações culturais. A gente vai tentar deixar o ambiente alegre para a gente discutir direitos, garantir os nossos direitos, respeito e igualdade para uma sociedade melhor, porque a gente acredita. E a gente merece. E a gente merece. E aí, então, no auditório Dom Antônio Zátera, então, dia 2 de setembro, como a Diná falou, na próxima quarta-feira. E o auditório, para quem não sabe, fica na Félix da Cunha, 412. É das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. A gente te agradece muito e vamos estar lá. Muito obrigada, Fernanda. Então tá certo. Com a tua presença, sim. Vai ter, sim. E que vocês aí, mulheres, homens, participem, não só dessa conferência, mas de tudo que vocês puderem para reterem informação e passarem. Serem multiplicadores, porque a informação é muito importante e sem ela a gente não consegue fazer nada. E como a gente ouve falar, o conhecimento é a única coisa que não tiram da gente. O nosso próximo encontro é na outra semana, quinta-feira que vem, no Ao Vivo, fora as reprises. E eu agradeço imensamente por vocês terem estado entre nós.